Olá, irmãos! Último vídeo da série, hein? Parabéns se você chegou até aqui. Eu vou pegar aqui a nossa apostila, acabei esquecendo. Sexto vídeo sobre as doutrinas da graça. Eu acho que eu nunca falei tanto a respeito das doutrinas da graça como nos últimos meses. Fizemos ao vivo e fizemos em off, né? Offline. Você está me vendo a qualquer horário e você vai conseguir prestar mais atenção porque não tem ninguém falando. Eu estou gravando hoje com som de cachorros latindo ao meu redor e vai ser assim mesmo, né? Porque esse é o meu cenário. Então se eu olhar por aqui, ó, eu vou ver os cachorros latindo lá embaixo. Eu vou não, porque são o painel. Né? Mas, irmãos, o último vídeo ficou com os dois temas, né? Por quê? Tá, eu não sei como é que vai ser o título, então eu vou explicar. No último vídeo eu vou tratar sobre o chamado eficaz e a perseverança dos santos. E por que eu trouxe o último vídeo já com dois temas, sendo que nos outros vídeos você viu lá dois vídeos para um tema? Porque tudo que a gente fala a respeito do chamado eficaz e a respeito da perseverança dos santos, a gente já falou nos outros vídeos. Você leu vários textos que falaram sobre isso e não percebeu às vezes. Né? E é isso que falta, perceber no texto essas duas doutrinas. Tá? E na verdade, por mais que nós tenhamos lido vários e vários textos, nós não precisaríamos de mais do que um texto para proteger toda a doutrina que a gente ensina. Uma vez que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, toda vez que você lê um texto completo, né? Completo, tá, irmãos? Não estou falando de ler 1, 2, 3 versos, não. É um texto inteiro. Sempre que você lê um texto inteiro e entende a mensagem daquele texto, esta é a palavra de Deus. Tá? E isso é a verdade de Deus. Mas, mesmo assim, nós lemos vários textos. Passamos horas, eu nem sei quantas horas foi. Se alguém tivesse contado, coloca aqui embaixo. Eu nem sei quanto tempo foi, mas passamos várias e várias horas lendo a Bíblia e entendendo cada ponto da doutrina. E agora a gente vai terminar falando dos dois pontos que eu não considero mais importantes, mas que são importantes para a nossa teologia, tá bom? Antes de começar, como eu disse a vocês, peraí. Eu vou ler com vocês aqui João capítulo 6. João capítulo 6, em 3 versos, vocês vão ver toda a doutrina que nós já falamos até agora, do início ao fim. Se você parar para pensar em tudo que nós falamos até agora, você vai ver exatamente João 6, capítulo 6, versículo 37 ao 39. E antes de passar para o texto, enquanto você vai abrindo aí, o próximo vídeo, a próxima série de vídeo vai ter também uma apostilazinha, estou preparando, mas eu vou fazer a edição do vídeo. Esse vídeo eu terminei sem edição porque a gente começou assim. No próximo você vai poder ler na tela. Caso você tenha dificuldade de ler no papel alguma coisa, aí vai ter o papel. Vai ter a tela para você ler também. Só que não tem como botar tudo na tela, né? Senão vai ficar só texto corrido. O meu esboço aqui, por exemplo, tem 10 páginas. Então, imagina se eu colocasse tudo isso. Eu ficaria uma semana editando esse vídeo, porque é muito texto bíblico mesmo, né? Então, desse passou batido. Próximo vai ter edição. E aí no próximo eu quero falar com vocês a respeito dos estilos literários da Bíblia. Quando a gente fala estilos literários, a gente pensa que não é algo importante, né? Que, estilos literários, a gente estudou isso em português, né? Algumas pessoas estudaram, eu nem lembro se eu estudei isso em português. Mas os estilos literários são importantes na formação da palavra de Deus. E é importante entender cada estilo literário, né? Para você entender a mensagem, você tem que considerar cada estilo literário, tá, irmãos? Então, nos próximos vídeos especiais que a gente vai fazer toda semana aqui, acho que vai ser uma série menor, mas eu quero que você preste muita atenção e faça as leituras em casa, tá? Para você entender direitinho quando a gente for falar aqui. João 6, versículo 37 diz o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Nós passamos por todos os pontos aqui, desde a palavra de Deus, manifesta em Jesus,
né, e compreendida por Jesus e apoiada por Jesus, quando ele fala, eu vim fazer o que Deus mandou fazer. Esta é a palavra de Deus. Nós não temos essa revelação do Pai para o Filho, né, porque essa revelação foi passada antes da criação do mundo, na eternidade. Mas Jesus está obedecendo aquilo que ele ouviu. De alguma forma, isso aconteceu, nós não sabemos como. Nós sabemos que Deus é Espírito, né, que cada pessoa da Trindade se comunica entre si, mas ainda assim Deus é Espírito. E de alguma forma, Jesus veio obedecer aquilo que o Pai mandou. Tá? E o que o Pai mandou foi que Jesus, vindo em um mundo caído, salvasse aqueles eleitos de Deus, aqueles que Deus deu para o Filho. E fica muito claro, lendo o contexto, pelo menos nesse texto aqui, fica muito fácil isso, que os fariseus não eram do povo de Deus. Ou seja, Jesus não veio retirar da terra os fariseus que eram incrédulos, né? Mas Deus tinha dado pessoas para Jesus, deixa isso muito claro. Então esta é a doutrina da eleição. O mundo caído, depravação total, a missão do Filho de vir salvar o seu povo, eleição incondicional, e aí a gente parte para o chamado e para o resultado final. O chamado é o fato de que Jesus vai cumprir o que Deus mandou ele cumprir, que é salvar o seu povo. Então isso é o chamado eficaz. A perseverança dos santos está no final. Jesus vai nos ressuscitar no último dia, a gente não vai se perder. E aí faltou a expiação, né, ilimitada, que é o fato dele ter vindo salvar a gente, está incluído aí na ideia da eleição também. Então, em 3 versos, você tem todos os pontos de Calvino. Todo mundo fala de Calvino, mas eu falo errado. Os 5 pontos da graça de Deus, não é de Calvino. 5 pontos da graça. Calvino não escreveu os 5 pontos dele. Esta é a palavra de Deus. Eu não preciso usar mais nenhum texto, mas a gente vai usar, ainda assim. Então, o que a gente tem aqui em João 6? Antes de chegar nessa parte, Jesus tinha multiplicado o pão. E ele tinha dito, eu sou o pão da vida, né? Ou sou a água também, Jesus já falou isso. Ele tinha multiplicado, está no versículo 30 e 35. Aliás, a multiplicação não, irmãos. Ele tinha dito que ele é o pão da vida, tá? Ele multiplicou também, mas aqui é o versículo mais próximo. Jesus é o nosso pão da vida. Quando a gente fala Jesus como pão da vida, eu não sei se vocês lembram, mas a gente vai lembrar de que no deserto, lá em Êxodo, as pessoas que foram salvas do Egito também recebiam o maná espiritual. Não era espiritual, mas era físico, né? Mas as que representavam o próprio Cristo. O maná, ele não brotava do chão. Ele não brotava do chão. Ele não era fabricado do zero, mas ele caía do céu. Então, esse representava Jesus, que é o pão da vida. O maná é um alimento, também pode ser visto como um pão, uma espécie de pão, né? Então, esse é o Cristo, vindo do céu para alimentar o seu povo. Quantos egípcios foram alimentados pelo maná que caiu do céu? Nenhum. Eles morreram, foram vencidos lá no Mar Vermelho. Então, veja que diferença que tem, né, quando a gente entende um pouquinho das referências. Jesus é o pão da vida. O pessoal no deserto comeu um pão que alimentava o corpo. Jesus veio para que nós pudéssemos nos alimentar eternamente. O alimento eterno é Jesus. Por isso que ele parte o pão. Esse é o meu corpo, né? Então, esse elemento pão não está aí à toa, tá, irmãos? Os eleitos da salvação, a gente já viu, já falei, foram dados pelo Pai ao Filho. Jesus veio cumprir a vontade do Pai, eu acabei falando tudo isso aqui, e a vontade do Pai é salvar eficazmente todo o seu povo. Será que a Bíblia fala sobre isso em outros lugares? Claro que fala. Nós já lemos em Ezequiel 36, nós já lemos em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, a gente não precisa de ler de novo, nós já lemos. Nós já lemos Hebreus falando sobre isso, texto um dos mais importantes, né, para a gente falar sobre a expiação. Então, a Bíblia inteira está recheada dessa doutrina, tá, irmãos? E aí nós chegamos no ponto que a gente tem que tratar hoje, né? E antes de começar, a gente tem o texto da apostila
e eu quero definir os termos com vocês, para vocês entenderem o que significa cada um. Quando a gente fala de chamado eficaz, o que significa? Significa que Deus quis chamar o seu povo, primeiro, no Antigo Testamento, pela promessa da vinda do Messias, pela fé, nesse caso. Aqueles que creram que o Messias viria, que viveram aguardando o Messias, foram salvos. Vimos isso no vídeo passado. E no Novo Testamento, aqueles que creram na pregação do Evangelho foram salvos. Então, o chamado eficaz no Novo Testamento até a vinda de Jesus é pela pregação do Evangelho. Deus quis salvar o seu povo pela pregação do Evangelho e pela ação do Espírito no tempo certo de cada um. De forma que nenhum eleito morre sem aceitar Jesus. Tá? E o que significa perseverança dos santos? Aí, quando a gente fala de chamada eficaz, a gente também tem o ponto de que o eleito não vai rejeitar o chamado, ele vai ser eficaz. Por que vai ser eficaz? A gente vai ver mais para frente. Perseverança dos santos. Quando a gente fala perseverança dos santos, a gente percebe que a Bíblia promete algo que vai se cumprir. Não algo que talvez se cumpra, ou seja, não é que vocês talvez serão salvos, não. Jesus disse que nós seremos ressuscitados no fim. Ou seja, ele não está colocando nada entre a promessa e o cumprimento. Ele está dizendo que Deus não vai querer que nenhum se perca, mas que ele ressuscite, cada um no fim. Esta é uma verdade bíblica e a gente extraiu diretamente do texto. E é a palavra de Deus. Você pode pegar palavra por palavra do texto, de qualquer tradução, por enquanto, que vai estar a mesma mensagem. A vontade do meu Pai, versículo 39, que me enviou é esta. Esta é a vontade de Deus. Que nenhum de todos, quais todos? Do mundo inteiro? Não, agora Jesus é bem explícito. Que nenhum de todos o que ele me deu, eu perca, mas o ressuscite no último dia. Então é muito explícito para ter alguma coisa entre a promessa e o desejo de Deus e o cumprimento dela. Então tudo isso fica claro. Então já que Jesus prometeu que todo aquele que nele crê será salvo, já é salvo, isso só pode acontecer porque ele quis. Tá, irmãos? Então a perseverança dos santos diz que todos os eleitos serão salvos. Todo aquele que crê em Jesus vai ser salvo no final dos tempos. Tá? E aí nós entramos em outro problema. A pessoa vai falar, mas e o livre-arbítrio da pessoa, né? É por isso que eu coloquei o capítulo 9 aqui na nossa apostila. A gente precisa ler o capítulo 9 sobre o livre-arbítrio. A ideia que algumas pessoas têm dessas doutrinas é a seguinte. Deus obriga a pessoa a aceitar o Evangelho. A pessoa não aceita porque ela quis, não. Deus obriga ela a aceitar e Deus obriga ela a perseverar até o fim. E Deus é mau porque faz isso. Essa é a ideia que algumas pessoas têm na mente. Porque foi distorcida por arminianos, pelagianos, para que a pessoa não aceite. E isso não é verdade, a gente não ensina isso. É uma mentira teológica, tristemente ensinado por cristãos. Mas aí nós temos aqui, no capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster, o primeiro ponto diz o seguinte: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal. Nem isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Quando a confissão fala isso, ela está falando sobre Adão e Eva ainda. E depois desse ponto, você pode ver que o ponto 2 vai falar da queda. Adão e Eva não foram feitos inclinados para o bem nem para o mal. Mas depois que eles caem, nós começamos a nascer inclinados para o mal. Faz parte da nossa natureza, entende? Então, quando Deus nos converte, Ele não nos obriga. Porque, na verdade, nós não conseguiríamos ser convertidos se Ele não fizesse isso por nós. Mas a confissão de fé fala uma coisa importante, que é o termo forçado. Nem Adão e Eva, nem os crentes são forçados a fazer isso.
Quando o crente faz o mal, Deus não obriga ele a fazer o mal. Ele sabe muito bem fazer o mal. E o bem, ele precisa aprender a fazer. Esse nós precisamos aprender a fazer. Somos influenciados. Ser influenciado é diferente de ser obrigado, tá, irmãos? A influência você aprende, você está sempre lendo a Bíblia, você está sempre pensando no texto bíblico e você começa a aprender a viver de forma diferente. E o Espírito Santo vai aplicando essas verdades no nosso coração e vai ficando cada vez mais fácil de fazer. Então não é que a gente é obrigado, nós aprendemos a fazer o bem. O bem, não é o bem interesseiro, é o bem, tá? Bem. Então Adão e Eva não eram obrigados a fazer nada. Eles escolheram o mal porque quiseram escolher o mal, né? Foram enganados por Satanás? Beleza, mas eles tomaram a decisão de fazer o mal. Nós tomamos decisões o dia inteiro. Então, quando você faz o mal, independente se a sua natureza é pecaminosa, você escolhe fazer o mal. É o seu livre-arbítrio fazer o mal. A confissão só vai restringir esse livre-arbítrio a respeito das coisas de Deus, né? Por isso, nós estudamos, né, lá em Depravação Total, que precisamos que Deus refaça o nosso coração para que nós possamos crer em Deus de novo. Aí quando nós entramos na questão dos decretos, aí a coisa fica um pouco mais profunda, né? E a gente precisa aprender a ler um pouco mais de texto também. E ir um pouco mais fundo, né? Você pode abrir aí em Provérbios 16, versículo 1. Ele é pequenininho, mas é imenso de significado. O texto diz o seguinte: do coração dos homens, ou do homem, são as preparações do coração. Ou seja, o autor está dizendo que as nossas vontades saem do nosso coração. Nós não somos obrigados a fazer nada, mas nós fazemos planos. Então, do coração do homem são as preparações do coração. A preparação é o plano, né? Mas do Senhor, a resposta da língua. Ou seja, o resultado final do nosso plano depende da vontade de Deus. Agora, Deus proibiu de fazer o plano e de executá-lo? Não. A única questão é que só vai acontecer o que Deus permite ou o que Ele faz. É isso. É isso que a gente tem que entender. Tá? A gente também tem isso... o texto que eu ia usar aqui é o versículo 1 e fiz em 2 partes. Tá bom. Então Deus decreta que a gente seja pecador, como muita gente fala. Deus decretou o mal? Não é que Deus decretou o mal. Ele decretou que nós teríamos opções e que dentre as opções que nós teríamos, algumas nós iríamos escolher e essas seriam realizadas e outras não, sejam ruins ou boas. Ele escolhe o resultado final. É isso que o texto fala, tá? Deixa eu ver aqui para mim não ficar repetindo a mesma coisa. Já passei a questão do livre-arbítrio aqui toda de novo. E a gente tem vídeo aqui no canal sobre o livre-arbítrio também, né? Então nós podemos dizer que Deus não obriga ninguém a fazer nada, exceto em alguns casos históricos e casos que a gente não vai perceber, tá? Por exemplo, o faraó foi obrigado não, né? Deus não quis que ele fizesse aquilo. Vou falar que o faraó foi obrigado é um exagero. Deus não deixou que ele fizesse aquela libertação do povo em alguns momentos, né? E essa foi a vontade de Deus, mas foi isso que o faraó fez. Então é complicado entender, e é complicado falar sem assustar as pessoas, mas é isso que aconteceu. Deus disse que o faraó não ia fazer e o faraó não quis fazer. Se Deus dissesse que o faraó ia fazer, o desejo do faraó seria mudado livremente. Entende, irmãos? Aí a gente tem aqui o ponto 4 da confissão. O ponto 4 do capítulo 9 diz o seguinte: quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado da graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado. Os termos são impressionantes aqui nesse texto, né? E somente pela sua graça o habilita a querer e fazer
com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz bem perfeitamente. Ele não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Esse ponto é importante, né? Porque vai lembrar a gente do nosso estado antes da conversão e vai mostrar que mesmo depois da conversão, nós ainda fazemos o mal, porque queremos fazer o mal. Mas lá no início, quando Deus converte o pecador e o transfere, isso é que nós precisamos, isso é o que precisa acontecer com a gente. Nós precisamos ser convertidos e transferidos do nosso estado para o estado de graça. O que é o estado de graça aqui na confissão de fé? É o estado de salvo, é o status de salvo, né? E aí nós precisamos ter em mente que todo homem sem a salvação, ele é naturalmente afastado de Deus. Vimos isso em Romanos 5, várias e várias vezes, lemos aqui, né? E nós aprendemos que Deus é quem faz essas coisas. Os semi-pelagianos e os arminianos não concordam muito com isso. Vai haver divergências, tá? Alguns vão falar que o homem pode fazer o bem, outros vão falar que o homem escolhe o bem também espiritual e o mal, né? Mas nós lemos na Bíblia que o homem não pode fazer o bem espiritual. Ou seja, ele não pode se achegar até Deus, ele não pode obedecer a Deus do jeito certo, porque ele não tem fé, né? Ele é um incrédulo. E nós entendemos dessa maneira por causa de vários e vários textos que vão mostrar isso. Nós lemos Jesus, por exemplo, falando, né? Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quem é que pode ser salvo? Jesus falou que ninguém pode ser salvo, mas Deus pode fazer todas as coisas. Aí nós vamos para Hebreus e a gente vê o texto falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, existe um status onde não há fé. E nesse status, ninguém agrada a Deus do jeito certo. Então, obviamente o homem está caído em pecado e se Deus não fizer por ele alguma coisa, ele não pode agradar a Deus. E o texto bíblico vai mostrar isso. Lá em Romanos 5, versículo 18, diz o seguinte: pois assim como por uma só pessoa ou por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então esse é o status. Por uma desobediência veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Todos estavam condenados ao inferno. Então é por isso que nós dizemos que nós não podemos nos salvar. É Deus quem nos converte, como o texto da confissão fala. Deus nos converte e nos transfere para o estado da graça. O arminianismo clássico vai dizer que há um estado de graça espalhado por todo o mundo que habilita ele, através do seu livre-arbítrio, a aceitar Jesus, né? E isso entra em confusão com a eleição, né? Porque eles creem na eleição também. Aí há uma confusão que eles, obviamente, vão se embolar até conseguir resolver. Mas esse estado de graça, ele não existe eficaz nas pessoas, tá? Não tem como você assumir que todos podem ser salvos, mas não querem, né? Podem no sentido de terem condições de aceitar a salvação a qualquer momento. Isso, biblicamente e logicamente, é impossível. Então Deus opera em nós a profunda mudança, né? E nós temos textos aí, a gente pode reler de novo aqui Ezequiel 36, para a gente lembrar e não esquecer. O texto fala dessa mudança que há no nosso coração. Versículo 25 ao 27 é a palavra de Deus. Eu sei que muitos não concordam, mas esta é a palavra de Deus e nós devemos aceitá-la como palavra de Deus. Muita gente ainda vai falar que isso aqui vai acontecer na primeira vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, onde ele vai reinar durante 1000 anos, né? Outros vão falar que isso vai acontecer no céu. Mas olha a incoerência. Se nós fomos convertidos, por que teríamos de ser convertidos novamente? Porque no céu teríamos de ser convertidos uma vez que nós fomos convertidos agora. É claro que o nosso corpo será modificado. Mas o texto não está falando do corpo, está falando das nossas decisões morais a respeito de Deus.
versículo 25 diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Quando é que isso acontece se não é quando Jesus é derramado por nós? Ele vai ser derramado de novo por nós para que isso aconteça? Não, não vai ser derramado de novo. Nós já fomos perdoados, lemos Hebreus 9. Então Jesus foi derramado por nós e por isso ficamos purificados. E de todas as nossas imundícias fomos perdoados. Isso se concretiza no crente quando ele crê em Jesus, tá? E aí vem a parte que muita gente vai ligar ao lado físico e humano, mas de forma errônea, né? E dar-vos-eis, versículo 26, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E agora? Receberemos outro espírito quando estivermos indo para o céu, ou só um corpo glorificado? Então as aplicações, quando fogem da conversão, elas se tornam estranhas, biblicamente possíveis, tá? Essa é uma mudança que acontece no nosso coração, no sentido de que o centro da nossa vida é transformado, tá? E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E aí, versículo 27, e porei dentro de vós o meu espírito. Então, é impossível não enxergar que Deus está fazendo uma conversão desde o início no crente. É por isso que nós cremos que o chamado é totalmente eficaz. Aí nós temos um detalhe aqui no ponto 5 da confissão de fé. Ainda agora lá na apostila. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Isso significa que quando Jesus voltar, nós estaremos totalmente purificados. Nós já desejamos o bem agora, porque Deus nos ajuda a desejar, mas o nosso corpo, né, a nossa mente humana briga com a mente de Deus o tempo todo. Então o tempo todo, vamos falar, às vezes você deseja o pecado, enquanto a sua mente deseja não pecar. Há essa briga em todo ser humano. Eu não posso ser o único anormal. E nós, às vezes, cedemos, né, e pecamos. Lamentavelmente, pecamos. Tá, irmãos? Isso é real. Agora, quando Jesus voltar, isso será diferente. No céu não teremos essa briga mais. Não haverá maldade no céu, não haverá pecado no céu. E, obviamente, nós não pensaremos nessas coisas. Pensaremos em outras questões, tá? Isso nós chamamos do nosso estado de glória. Aqueles que morrem já experimentam isso de alguma forma, tá? E aqueles que vivem anseiam experimentar por isso. O John Wesley, ele pregava que nesta terra, nesta vida, é possível viver sem pecado, né? Eu não conheço totalmente a doutrina, mas só essa ideia já é errado. Não é que nós não queiramos, é que nós não podemos ainda, somos incapazes de ser perfeitos. Então a teologia da perfeição, ela não é perfeita, digamos assim, né? Mas nós desejamos ser dessa forma. O problema é que às vezes perdemos, infelizmente. Tá? Essa primeira parte vai encerrar por aqui. E na segunda parte a gente vai ver exatamente o chamado eficaz e a perseverança dos santos, os motivos para crer nessas duas doutrinas. Vou guardar vocês lá. Fica com Deus e até o próximo vídeo.